Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de mistérios e descobertas. Já imaginou um lugar sagrado, um centro de poder e espiritualidade, simplesmente desaparecer da face da Terra? E se eu te dissesse que ele não foi destruído, mas engolido pelas águas, esperando pacientemente por séculos para ser encontrado? Hoje, vamos mergulhar, literalmente, na incrível história de um templo submerso que desafia o tempo. Prepare-se, porque essa jornada vai te surpreender. Antes de continuarmos, quero pedir aquele favorzinho de sempre. Se você curte histórias fascinantes sobre o nosso passado, já deixa o seu like, compartilha este vídeo com um amigo curioso e, o mais importante, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas explorações. O seu apoio é o que nos permite continuar trazendo essas curiosidades incríveis. Muito obrigado a todos. Agora, vamos ao que interessa. Imagine um vale fértil vibrante de vida, onde uma civilização próspera construiu seu maior monumento, um templo de proporções gigantescas, um verdadeiro colosso de pedra, erguido em honra aos seus deuses. Não era apenas uma construção, era o coração pulsante de um povo. As suas paredes eram adornadas com relevos complexos que narravam mitos de criação, vitórias em batalhas e profecias sobre o futuro. Colunas monumentais esculpidas com uma precisão que hoje nos pareceria impossível. Sustentavam um teto que parecia tocar os céus. Símbolos sagrados, talvez incrustados com metais preciosos, brilhavam intensamente sob a luz do sol, transformando o lugar em um farol de fé visível a quilômetros de distância. A vida girava em torno deste lugar. Sacerdotes e sacerdotisas, vestidos com trajes cerimoniais, caminhavam em silêncio por seus corredores labirínticos, realizando rituais diários para garantir a prosperidade, as boas colheitas e a proteção contra o mal. O som de cânticos ecoava pelas câmaras internas, misturando-se ao aroma de incenso que perfumava o ar. Peregrinos de terras distantes enfrentavam jornadas árduas, viajando por semanas ou até meses, apenas para ter a chance de tocar nas pedras sagradas, fazer suas oferendas e sentir a energia poderosa que emanava do templo. Era um lugar de esperança, de cura e de conexão com o divino. As festividades religiosas reuniam multidões, enchendo os pátios com música, dança e celebração. Este templo não era apenas um prédio, era a alma de uma nação. Mas o destino, como sabemos, pode ser imprevisível e, por vezes, cruel. A natureza, que por tanto tempo sustentou aquela civilização, preparava uma mudança silenciosa, mas catastrófica. O grande rio que serpenteava pelo vale, a fonte de vida que irrigava os campos e matava a sede do povo, começou a mudar seu curso. Ninguém sabe ao certo o motivo. Talvez um evento geológico distante, um terremoto que alterou a topografia, ou simplesmente um ciclo natural de erosão que, ao longo de décadas, preparou o cenário para o desastre. Primeiro, as águas começaram a subir lentamente, inundando as plantações mais próximas das margens. Os agricultores, preocupados, talvez tenham construído diques improvisados, acreditando ser apenas uma cheia temporária, algo com que já estavam acostumados. Mas a água não recuou. Pelo contrário, seu volume aumentava a cada dia. Logo, as aldeias periféricas foram atingidas. As casas de barro e madeira foram as primeiras a ceder, forçando os moradores a fugir para terras mais altas, carregando o pouco que podiam salvar. O pânico começou a se instalar. O que antes era um rio amigo, agora se transformava em um monstro aquático, devorando tudo em seu caminho. Então, o impensável aconteceu. A água, implacável, alcançou os portões do grande templo. As escadarias externas, palco de tantas procissões, foram as primeiras a submergir. A água invadiu os pátios, refletindo as colunas majestosas em sua superfície turva antes de engoli-las por completo. O avanço foi rápido e devastador. Não houve tempo para resgatar os artefatos sagrados, os pergaminhos antigos ou os tesouros guardados em suas câmaras mais profundas. Em questão de dias, a estrutura magnífica, que levou gerações para ser construída, desapareceu completamente sob a superfície de um novo
e vasto lago. O coração da civilização parou de bater, afogado em um silêncio aquático. Onde antes havia um farol de fé, agora havia apenas a imensidão, lisa e escura da água. Com o passar dos anos, a tragédia se transformou em memória. E a memória, em lenda. As gerações que testemunharam o evento envelheceram e morreram, levando consigo a dor da perda. Seus filhos e netos cresceram ouvindo histórias sobre um templo magnífico que jazia no fundo do lago. Para eles, era um conto de ninar, uma fábula sobre a glória de seus antepassados e a fúria da natureza. Com o tempo, a linha entre fato e ficção se tornou cada vez mais tênue. O templo submerso se tornou o reino perdido, a cidade afundada. Um mito sussurrado ao redor das fogueiras. Era uma história de advertência, um lembrete do poder dos deuses e da impermanência de todas as coisas. Para os povos que viviam às margens do novo lago, a existência daquele templo era tão real quanto a de uma cidade nas nuvens. Uma fantasia, uma lenda bonita, mas nada mais. O lago guardava seu segredo em silêncio, e o mundo seguiu em frente. Séculos se passaram, civilizações nasceram e desapareceram. O lago permaneceu, um marco na paisagem, suas águas profundas e escuras escondendo o passado, até que, em uma era de tecnologia e exploração, algo peculiar começou a chamar atenção. Em dias de sol forte e águas excepcionalmente calmas, pescadores e viajantes relatavam ver algo estranho no fundo. Não eram apenas rochas ou vegetação aquática. Eram sombras perfeitamente retas, formas geométricas que não pareciam naturais, ângulos de 90 graus, contornos de quadrados e retângulos. A curiosidade foi aguçada. Seriam formações rochosas incomuns, ruínas de alguma construção moderna que havia caído na água? Ou seria algo mais? A lenda do templo afundado, há muito adormecida, começou a ressurgir. Não mais como um conto de fadas, mas como uma possibilidade intrigante. A especulação deu lugar à ação. Uma equipe de exploradores, equipada com tecnologia de mergulho e sonares, decidiu investigar o mistério. O equipamento de sonar mapeou o leito do lago, revelando uma estrutura massiva e complexa, exatamente onde as sombras haviam sido vistas. A emoção era palpável. Chegou o momento da verdade. Os mergulhadores prepararam seus equipamentos, checaram seus tanques de oxigênio e mergulharam nas águas frias e escuras. A visibilidade era limitada, e a descida parecia uma viagem para outro mundo. Partículas em suspensão dançavam nos feixes de suas lanternas. E então, através da névoa aquática, a primeira imagem surgiu. Não era uma rocha, era uma parede de pedras gigantes, perfeitamente encaixadas. Conforme desciam mais, o cenário se revelava em toda sua glória silenciosa. Lá estava ele, o templo, quase intacto. A água, que um dia fora o agente de sua destruição, havia se tornado sua protetora. Ao cobrir o templo rapidamente, ela o protegeu da erosão do vento e da chuva, do vandalismo e das guerras que certamente teriam ocorrido na superfície ao longo dos séculos. O lodo e os sedimentos criaram uma camada protetora, uma espécie de casulo, que preservou a estrutura de forma impressionante. Os mergulhadores nadavam por corredores, onde sacerdotes caminharam. Viram escadarias monumentais, que levavam a lugar nenhum. Apenas a escuridão acima. Encontraram altares de pedra, onde oferendas foram feitas a incontáveis gerações. Os relevos nas paredes ainda estavam lá, nítidos, contando suas histórias silenciosas para um novo público. Era como entrar em uma cápsula do tempo. O tempo ali, embaixo, parecia ter congelado. O templo não estava morto. Estava apenas adormecido, esperando pacientemente que alguém o encontrasse e ouvisse seus segredos. A descoberta foi monumental. O sagrado submerso retornou. Não fisicamente à superfície, mas à consciência do mundo. Arqueólogos, historiadores e cientistas de todo o planeta se voltaram para este lago. Cada mergulho trazia novas revelações, ferramentas, cerâmicas e até mesmo artefatos orgânicos foram encontrados, preservados pela ausência de oxigênio nas camadas mais profundas de lodo. A lenda se provou real.
e sua realidade era ainda mais fantástica que a ficção. O templo, engolido pelas águas, foi paradoxalmente salvo por elas. Ele se tornou um laboratório subaquático único, um testemunho congelado de uma cultura perdida, aguardando pacientemente o momento de revelar todos os seus mistérios. Uma história que nos mostra que, às vezes, aquilo que parece ser o fim é na verdade um meio de preservação para a eternidade. E aí, o que você achou dessa história incrível? É fascinante pensar em quantos outros segredos podem estar escondidos sob as águas dos nossos rios, lagos e oceanos. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Quero muito saber o que você pensa. Mais uma vez, muito obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar. Um grande abraço e até a próxima exploração.